Cansado de cachorro e gato? E se eu te mostrasse 20 pets exóticos, pequenos e bem diferentes, alguns tão baratos que custam menos que uma pizza? Mas atenção, só porque dá para ter um, não quer dizer que você deveria. Alguns desses animais exigem cuidados bem específicos, e outros são só esquisitos mesmo. Se prepara, porque essa lista vai te surpreender. Tem bichinho fofo, estranho, encantador, e alguns que talvez você nunca mais queira ver. Bora começar. A chinchila pode parecer um bichinho saído de um filme da Pixar. Orelhas grandes, olhos expressivos e um pelo tão macio que é considerado o mais denso do reino animal. Vinda das montanhas geladas dos Andes, ela foi feita para viver no frio. Por isso, altas temperaturas são perigosas. Se você mora num lugar quente, vai precisar de ar condicionado para mantê-la segura. Elas são noturnas, ou seja, estarão mais ativas quando você estiver indo dormir. E diferente da maioria dos animais domésticos, elas não tomam banho com água. Elas rolam em um pó especial que remove oleosidade e mantém o pelo limpo e seco. Também adoram roer tudo que vem pela frente. Então é essencial oferecer brinquedos próprios e manter cabos e móveis fora do alcance. Apesar de não serem pets super carinhosos, elas podem formar laços com o tutor ao longo do tempo. São silenciosas, curiosas e gostam de uma rotina tranquila. Se você está buscando um animal de estimação que seja discreto, mas exigente em cuidados ambientais, a chinchila pode ser perfeita. Mas vale lembrar, com os cuidados certos, ela pode viver até 20 anos. É mais do que um pet fofo, é uma responsabilidade a longo prazo. Tarântula. Se você sente arrepios só de ouvir tarântula, talvez se surpreenda ao saber que ela é considerada por muitos um dos pets exóticos mais tranquilos de se ter. Apesar da fama assustadora, a maioria das espécies é tímida, silenciosa e bem fácil de cuidar. Elas vivem em um pequeno terrário, não fazem barulho, não exalam cheiro e não precisam de interações constantes. Mas, é claro, ter uma tarântula exige alguns cuidados específicos. Elas não gostam de ser manipuladas e, embora raramente ataquem, podem soltar pelos urticantes que causam coceira e irritação na pele. Além disso, são escapistas habilidosas. Se houver qualquer brecha no terrário, elas vão encontrar. Também não podem viver com outras tarântulas, pois são solitárias e territorialistas. Com uma expectativa de vida que pode chegar a 20 anos nas fêmeas, ter uma tarântula é um compromisso longo, mesmo que a interação seja mínima. É o tipo de pet ideal para quem gosta de observar, tem interesse por animais diferentes e não procura afeto físico. Mas antes de adotar uma, é importante entender que por trás do visual ameaçador existe um animal delicado e que merece respeito como qualquer outro. Fennec Fox, raposa do deserto. A Fennec Fox, ou raposa do deserto, é talvez o animal mais adorável dessa lista. Com orelhas imensas e olhos expressivos, ela parece um personagem de desenho animado. Mas por trás dessa aparência encantadora, está um animal selvagem, cheio de energia, instinto e necessidades bem específicas. Vinda do deserto do Saara, ela evoluiu para suportar calor extremo e caçar sozinha à noite. Criar uma dessas em casa exige mais do que admiração. Ela é agitada, barulhenta e adora cavar e explorar. Precisa de espaço, estímulo constante e uma dieta rica em proteínas, com insetos, pequenos animais e frutas. É um animal difícil de treinar e, apesar de conseguir se acostumar com humanos, continua agindo por instinto. Além disso, em muitos lugares, é preciso uma licença especial para tê-la legalmente como pet. Embora algumas pessoas consigam criar fennecs com sucesso, elas não são animais domesticados no sentido tradicional. Se você espera uma raposinha carinhosa no colo, vai se frustrar.
Mas se está preparado para lidar com o comportamento natural dela, com tudo que isso envolve, a convivência pode ser fascinante. Só tenha em mente, não é um pet para qualquer um. Sugar Glider. O Sugar Glider é um marsupial minúsculo que conquista corações com sua aparência fofa e habilidade de planar no ar. Ele possui uma membrana de pele entre as patas, permitindo saltos longos e graciosos, como se estivesse voando. Originário da Austrália e da Nova Guiné, ele é noturno, extremamente ágil e tem uma natureza social muito forte. E é justamente essa sociabilidade que exige atenção. Ter apenas um Sugar Glider pode deixá-lo deprimido, letárgico e até doente. Eles precisam viver em pares ou grupos e com interação humana diária. Além disso, exigem uma dieta complexa, rica em frutas, vegetais, proteínas e suplementos, tentando imitar o que consomem na natureza como néctar, insetos e seiva de árvores. Eles são ativos, curiosos e podem criar vínculos reais com o tutor, dormindo dentro de bolsos ou subindo no ombro. Mas cuidar deles exige compromisso, espaço vertical, brinquedos, uma gaiola bem estruturada e rotina de interação. Se você quer um pet exótico que exige dedicação e oferece companhia, animada em troca, o Sugar Glider pode ser uma ótima escolha, desde que nunca esteja sozinho. Wallaby ou Wallaby é essencialmente um canguru em miniatura. Natural da Austrália e da Nova Guiné, ele tem o mesmo corpo saltitante, cauda musculosa e um olhar curioso e atento. Visualmente, é cativante e, por isso, algumas pessoas sonham em tê-lo como pet. Mas o que muitos não percebem é que o Wallaby continua sendo um animal selvagem, com instintos fortes e necessidades bem específicas. Eles precisam de espaço, muito espaço. Um quintal convencional não é o suficiente para um animal que adora correr, saltar e explorar. Além disso, sua dieta é baseada principalmente em pasto, fibras e vegetais, o que exige cuidado para evitar deficiências nutricionais. Muitos lugares exigem licença para a posse, e em algumas regiões, manter um Wallaby em casa é simplesmente proibido por lei. Com os cuidados certos, um Wallaby pode ser sociável e até afetuoso com seus tutores. Mas é preciso respeitar seu comportamento natural, evitar manipulação excessiva e oferecer um ambiente que simule, dentro do possível, seu habitat original. Ele não é um bichinho de pelúcia saltitante. É um compromisso de longo prazo que exige estrutura, conhecimento e responsabilidade. Furão. O furão é uma mistura de gato curioso com cachorro travesso, tudo isso no corpo alongado de um caçador natural. Esses animais são domesticados há séculos e, apesar do jeitinho bagunceiro, são inteligentes, sociáveis e extremamente brincalhões. Eles adoram explorar cantos, entrar em buracos, esconder objetos e interagir com os humanos com uma energia quase infinita. Mas junto com a diversão, vêm as exigências. Furões precisam de atenção diária, tempo fora da gaiola, brinquedos variados e um ambiente seguro, pois são especialistas em escapar e se meter em lugares apertados. Também têm um cheiro corporal forte e característico, mesmo após castração, o que pode ser um incômodo para pessoas mais sensíveis. Além disso, são carnívoros estritos. Precisam de uma dieta rica em proteína animal e sem vegetais ou grãos. Com expectativa de vida entre 6 e 10 anos, furões são ótimos para quem quer um pet interativo e cheio de personalidade. Mas não são para quem busca um animal tranquilo ou de manutenção simples. Eles exigem paciência, vigilância e disposição para conviver com um pequeno tornado peludo que, apesar das travessuras, pode se tornar um companheiro inesquecível. Rato. Apesar da má reputação, o rato doméstico é um dos pets mais subestimados que existem.
Extremamente inteligentes, afetuosos e sociáveis, eles podem aprender truques, reconhecer seus tutores e até buscar objetos. Muitos desenvolvem uma conexão verdadeira com humanos, chegando a dormir no colo ou vir correndo quando são chamados pelo nome. Eles são curiosos, ativos e precisam de estímulos constantes. Gaiolas com prateleiras, túneis, brinquedos e a companhia de outro. Ratos são fundamentais, isso mesmo, nunca tenha apenas um. Ratos são animais sociais e sofrem profundamente com a solidão. E apesar de viverem apenas entre 2 e 3 anos, o vínculo que criam nesse curto período pode ser surpreendentemente forte. A alimentação é simples, baseada em ração própria, legumes e pequenas porções de proteína. O mais importante é evitar alimentos inadequados e manter tudo sempre limpo. Se você superar o preconceito e der uma chance, vai descobrir que o rato é um dos pets mais afetuosos, inteligentes e leais que se pode ter. Tudo isso num corpinho de menos de meio quilo. Hamster. O hamster é, para muita gente, o primeiro pet da vida. Pequeno, fofo e aparentemente simples de cuidar. Mas por trás da carinha meiga, ele é um animal cheio de particularidades. É noturno, o que significa que passa o dia dormindo e só acorda quando a casa silencia. E quando isso acontece, prepare-se. Ele vai correr na roda, escavar a cama e explorar tudo que puder. Embora seja pequeno, precisa de muito mais espaço do que a maioria das gaiolas prontas oferece. Hamsters gostam de túneis, esconderijos, brinquedos e materiais para forrar e cavar. E atenção, se for um hamster sírio, ele deve viver sozinho. São territorialistas e podem brigar até a morte com outros da mesma espécie. Com uma expectativa de vida curta, entre 1,5 e 2 anos, o tempo que se passa com um hamster precisa ser bem aproveitado. Eles não são pets que gostam de colo. Mas com paciência e delicadeza, alguns aprendem a confiar. Se você busca um companheiro de hábitos discretos, mas com muita personalidade num corpo pequeno, o hamster pode ser uma escolha ideal, desde que receba o cuidado que merece. Porquinho da Índia. O porquinho da Índia é um dos roedores mais dóceis e sociáveis que você pode ter como pet. Ao contrário de hamsters, ele adora viver em grupo. Ter apenas um pode deixá-lo apático ou até doente. São animais afetuosos, expressivos e que se comunicam com uma variedade de sons, desde assobios agudos até um ronronar suave quando estão relaxados. Eles precisam de bastante espaço, muito feno, esconderijos, túneis e brinquedos para se manterem saudáveis e estimulados. Um ponto importante é a alimentação. Porquinhos da Índia não produzem vitamina C, então precisam consumi-la diariamente por meio de vegetais frescos, como pimentão, couve e cenoura, além da ração e, claro, o feno, que também ajuda a desgastar os dentes que crescem continuamente. Porquinhos vivem de 5 a 8 anos e criam laços reais com seus tutores. Muitos aprendem a reconhecer a voz da pessoa que cuida deles e demonstram empolgação quando ela se aproxima. Se você quer um pet gentil, interativo e com um coração maior do que o corpo sugere, o porquinho da Índia é uma escolha excelente, desde que ele nunca tenha que viver sozinho. Bearded Dragon, dragão barbudo. O Bearded Dragon, ou dragão barbudo, é um dos répteis mais populares entre os donos de pets exóticos. E com razão. Apesar da aparência espinhosa e do nome intimidador, ele é calmo, sociável e fácil de lidar. Muitos se acostumam a ser manuseados, gostam de tomar sol no colo dos tutores e até respondem a interações com acenos ou movimentos de cabeça. Mas, como todo réptil, ele precisa de um terrário muito bem montado. Isso inclui aquecimento controlado, iluminação UVB e um ambiente espaçoso com locais para escalar,
se esconder e tomar banhos de sol artificiais. A dieta é variada. Eles são onívoros, ou seja, comem tanto insetos vivos quanto vegetais. Além disso, precisam de suplementos como cálcio para evitar doenças ósseas. Com uma expectativa de vida que pode chegar a 15 anos, o Bearded Dragon exige comprometimento. Mas, em troca, oferece uma convivência tranquila e quase meditativa. É um pet ideal para quem quer um animal diferente, mas não tão imprevisível. E, com os cuidados certos, esse pequeno dragão pode ser um companheiro tão confiável quanto qualquer cão ou gato. Ouriço, Hedgehog. O ouriço é um daqueles pets que parecem ter saído de um livro infantil. Pequeno, redondo e coberto de espinhos, mas com um focinho adorável e olhos curiosos. Ele pode até parecer um bichinho tímido, mas muitos ouriços, criados com carinho, acabam se acostumando ao toque humano e até gostam de se enroscar nas mãos do tutor enquanto dormem. Mas, apesar da aparência fofa, o ouriço é um animal silvestre. Ele precisa de um ambiente controlado, aquecido, com esconderijos e estímulos noturnos, já que, como muitos exóticos, ele é mais ativo durante a noite. Sua dieta também é específica, exige ração própria para insetívoros, além de insetos vivos como complemento proteico. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não pode comer apenas frutas ou ração de gato. Embora seja legalizado em alguns países, em outros a criação de ouriços ainda é restrita ou até proibida. Além disso, eles não são fáceis de socializar e podem se estressar facilmente com manipulação forçada. Então, se você está pensando em ter um, precisa entender: o ouriço não é um pet de colo, mas sim um animal que deve ser respeitado no seu tempo e espaço. Com paciência e cuidado, ele pode se tornar um companheiro silencioso, mas cativante. Caranguejo eremita, Hermit Crab. O caranguejo eremita é um dos pets mais inusitados que você pode ter, e também um dos mais curiosos. Ao contrário dos caranguejos tradicionais, ele não tem uma carapaça rígida no abdômen, e por isso precisa viver dentro de conchas vazias para se proteger. À medida que cresce, vai trocando de casa, escolhendo conchas maiores, o que por si só já é um comportamento fascinante de observar. Apesar de parecer um bichinho simples, ele exige mais do que uma tigela com areia. Precisa de um aquário com tampa segura, umidade constante, calor controlado e substrato profundo para escavar. Também é importante oferecer uma variedade de conchas, pois a falta de opções pode gerar estresse ou até disputas com outros. Caranguejos. E sim, o ideal é ter mais de um. Eles são animais sociais e vivem melhor em grupo. Na alimentação, são omnívoros e oportunistas. Comem frutas, vegetais, proteína animal e ração específica. Mas o mais importante é garantir um ambiente limpo, nutritivo e tranquilo, especialmente durante o período de muda, quando eles se enterram e ficam vulneráveis. Se bem cuidados, esses pequenos crustáceos podem viver mais de 10 anos e mostrar que até os pets mais estranhos podem ser incríveis companheiros. Geco-leopardo, Leopard gecko. O geco-leopardo é um dos répteis mais indicados para quem quer ter um lagarto de estimação pela primeira vez. Pequeno, simpático e fácil de cuidar, ele chama a atenção pela pele amarelada com manchas escuras que lembram, claro, um leopardo. São tranquilos, silenciosos e, diferentemente de muitos outros lagartos, aceitam bem o manuseio, especialmente quando acostumados desde cedo. Eles não têm ventosas nas patas, então não escalam paredes, o que os torna mais fáceis de manter em terrários convencionais. Por serem noturnos, não exigem luz UVB como outros répteis, mas ainda assim precisam de um ambiente aquecido, com esconderijos e umidade controlada. São solitários, então cada um deve viver em seu próprio espaço. Sua alimentação é baseada
em insetos vivos como grilos e larvas, além de suplementos com cálcio e vitaminas. Com os cuidados certos, um geco leopardo pode viver entre 15 e 20 anos, um tempo considerável para um animal de pequeno porte. Inteligente, resistente e com personalidade calma, ele é ideal para quem quer um pet diferente, mas de manutenção simples e comportamento previsível. Escorpião imperador, Emperor Scorpion. Se você está procurando um pet que seja o completo oposto de fofo, o escorpião imperador pode ser o que você quer. Grande, preto brilhante e com pinças impressionantes, ele parece assustador, mas na verdade é uma das espécies de escorpião mais calmas e manejáveis do mundo exótico. Sua picada é comparável à de uma abelha, dolorosa, mas raramente perigosa, exceto em casos de alergia. Ele vive bem em terrários pequenos, desde que com umidade, temperatura e esconderijos adequados. Durante o dia, prefere ficar escondido. À noite, sai para explorar. Também pode viver em grupos, se tiver espaço suficiente, mas é preciso monitorar para evitar brigas, principalmente entre machos. A alimentação é feita com insetos vivos, como grilos e tenébrios, que ele caça com suas pinças poderosas. Apesar da aparência ameaçadora, o escorpião imperador é um animal discreto e de fácil manutenção, ideal para quem gosta de observar comportamentos curiosos e não se importa com a ausência de interação física. É um pet exótico, silencioso e longevo, podendo viver até 8 anos em cativeiro. Com respeito e os cuidados certos, pode ser uma presença fascinante, mesmo sem o menor traço de fofura. Degu. O degu é um roedor originário do Chile, que ainda é pouco conhecido como pet, mas que tem conquistado espaço entre os amantes de animais exóticos. À primeira vista, ele lembra uma mistura de esquilo com gerbil, e sua personalidade é igualmente cativante, ativo, inteligente e extremamente social. Degus vivem em grupos grandes na natureza e, por isso, nunca devem ser criados sozinhos em cativeiro. Eles são diurnos, algo raro entre roedores, o que os torna ideais para quem quer um pet que esteja acordado durante o dia. Gostam de correr, escalar e mastigar tudo o que encontram. Por isso, precisam de gaiolas grandes, com níveis, brinquedos variados e materiais seguros para roer. Também são sensíveis à dieta. Alimentos com açúcar, como frutas doces ou guloseimas, devem ser evitados, pois degus são propensos ao diabetes. Em algumas regiões, manter degus como pet é ilegal ou requer permissão especial, já que eles são considerados uma espécie invasora. Por isso, é essencial verificar a legislação local antes de pensar em adotá-los. Com os cuidados certos, vivem entre 6 e 8 anos e podem formar vínculos surpreendentes com os tutores. São pets incríveis para quem busca interação, mas não tem problema em investir tempo em socialização e enriquecimento. Piton bola, ball python. A piton bola é uma das cobras mais populares no mundo dos pets exóticos. Seu nome vem do comportamento curioso de se enrolar como uma bola quando se sente ameaçada. De temperamento calmo, ela raramente ataca, e sua postura tranquila faz dela uma das melhores opções para iniciantes que querem um réptil incomum, mas fácil de lidar. Apesar disso, criar uma piton exige preparação. Ela precisa de um terrário aquecido, com umidade controlada, esconderijos e espaço para se esticar. Sua alimentação é baseada em presas inteiras, geralmente ratos, oferecidos congelados ou vivos, dependendo da preferência da cobra e do tutor. Não é o tipo de pet para quem se incomoda com alimentação naturalista. Pitons podem viver entre 20 e 30 anos, e algumas passam disso. Ou seja, estamos falando de um compromisso longo. Elas não são animais de afeto, mas muitos tutores desenvolvem uma relação de confiança com elas ao longo do tempo. Se você busca um pet exótico silencioso
que exige manutenção técnica, mas pouca interação social, a pitombola pode ser uma escolha fascinante. Sapo. Ter um sapo como animal de estimação pode parecer estranho à primeira vista, mas com a popularidade de vídeos fofos na internet, muitas pessoas passaram a considerar essa ideia. Algumas espécies realmente são visivelmente carismáticas, como o sapo Pac-Man ou o sapo-boi africano. Mas apesar da aparência curiosa e da rotina tranquila, sapos não são pets para qualquer um. Esses animais têm pele extremamente sensível, absorvem tudo o que entra em contato com o corpo e não gostam de ser manipulados. Além disso, exigem um ambiente muito específico. O terrário precisa manter níveis exatos de umidade, temperatura e, dependendo da espécie, até luz controlada. A água usada deve ser purificada sem cloro. A alimentação também é exigente. Sapos comem insetos vivos e muitos tutores não estão preparados para lidar com isso. Outro ponto importante é a conservação da espécie. Muitos sapos estão ameaçados na natureza, e o comércio indiscriminado, mesmo legalizado, pode agravar esse problema. Além disso, espécies invasoras soltas por tutores irresponsáveis podem causar desequilíbrios ecológicos sérios. Ter um sapo pode ser uma experiência fascinante, mas exige cuidado, conhecimento e respeito. É o tipo de pet que deve ser escolhido com consciência e não por modinha. Kinkajou Honey Bear. O kinkajou, apelidado de Honey Bear por seu amor por frutas e mel, é um mamífero noturno da floresta tropical. Com olhos grandes, cauda preênsil e corpo ágil, ele lembra um cruzamento entre um macaco e um guaxinim. Apesar de parecer um bicho de pelúcia com carinha meiga, o kinkajou continua sendo um animal selvagem e não foi feito para viver entre paredes. Eles têm hábitos noturnos e são altamente ativos. Precisam de espaço para escalar, brincar e explorar, o que torna apartamentos e casas pequenas totalmente inadequados. Além disso, sua alimentação é complexa, baseada em frutas variadas, vegetais, mel e proteína animal. E não se engane, eles são bagunceiros, muito. Fazem sujeira, emitem sons altos e têm o hábito de marcar território, o que pode tornar a convivência bem desafiadora. Em alguns lugares, a posse de kinkajous é legalizada, em outros, nem tanto. Mas mesmo onde é permitido, manter um exige estrutura, tempo e um veterinário especializado. Celebridades como Paris Hilton já apareceram com kinkajous no colo, mas esse tipo de pet não é um acessório. É um compromisso pesado que exige conhecimento e empatia. Na dúvida, melhor admirar esse animal incrível à distância. No habitat certo, ele vive muito melhor. Barata içadora, hissing cockroach. Sim, você leu certo. Baratas como pets. Mais especificamente, a barata içadora de Madagascar, uma das espécies mais famosas entre entusiastas de insetos. Ao contrário das baratas urbanas, essas não. São pragas. Elas são limpas, não voam, não mordem e fazem um som curioso, um chiado, que soltam para se comunicar, especialmente durante confrontos ou quando se sentem ameaçadas. Como pets, são incrivelmente fáceis de cuidar. Vivem bem em pequenos terrários com substrato, vegetação seca e esconderijos. Se alimentam de frutas, legumes e ração para insetos. Também têm um ciclo de vida interessante. Podem viver até 5 anos, passam por mudas regulares e, com sorte, você vai até observar comportamentos sociais entre indivíduos do mesmo grupo. Apesar do estranhamento inicial, há quem se apaixone. Inclusive, existem crianças que criam centenas delas em casa, como no caso famoso da garota norte-americana Shelby Counterman. Para quem tem uma mente aberta, curiosidade científica e nenhuma fobia de insetos, a barata içadora pode ser uma escolha surpreendentemente tranquila e educativa.
Mas sejamos honestos, não é um pet para impressionar as visitas. O axolote é, sem dúvida, um dos pets exóticos mais fascinantes que existem. Com sua aparência quase mágica, corpo alongado, sorriso permanente e guelras externas que parecem penas flutuando, ele parece um personagem de desenho animado. Mas não se engane, esse simpático anfíbio é também uma criatura extremamente delicada e ameaçada de extinção na natureza. Originário de lagos no México, o axolote tem uma característica única. Ele nunca completa sua metamorfose. Diferente das salamandras, ele permanece em estado larval durante toda a vida, mas se reproduz normalmente, um fenômeno chamado neotenia. No aquário, precisa de água fria, filtrada, sem correnteza forte e com temperatura controlada. Qualquer variação pode deixá-lo doente. Sua alimentação inclui pequenos pedaços de peixe, minhocas e rações próprias ricas em proteína. Além de tudo isso, o axolote é um símbolo cultural e científico. Reverenciado pelos astecas como um deus disfarçado e estudado por sua incrível capacidade de regeneração, ele inspira respeito. Ter um exige responsabilidade, conhecimento e atenção constante ao ambiente. Não é só um pet exótico, é uma criatura única, que merece ser tratada com todo o cuidado que sua aparência encantadora sugere. E aí, qual desses pets você teria? E qual deles jamais entraria na sua casa? Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o seu favorito e se inscreve para mais listas como essa. E lembra, pet exótico não é brinquedo, é compromisso. Nos vemos no próximo vídeo.